O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, ele é um perseguido pelo Ministério Público? Na interpretação do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sim, Flávio Bolsonaro ele é um perseguido do Ministério Público. O Marcelo Crivella saiu em solidariedade, fez um vídeo, colocou no Twitter e eu vou ler aqui para vocês a mensagem que o Crivella mandou para o Flávio Bolsonaro. Presto minha solidariedade ao senador Flávio Bolsonaro pela grande perseguição que vem enfrentando. Quando não somos coniventes com a corrupção, é isso que acontece, somos atacados. Mas a verdade sempre vai prevalecer. Não vão derrubar os que foram democraticamente eleitos. Bom, o que o Crivella está falando aqui? Para com isso. O Flávio Bolsonaro até é acusado do Ministério Público de comandar uma quadrilha. Ele comandava uma organização criminosa dentro do seu gabinete enquanto ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. É uma formação de quadrilha. Flávio Bolsonaro, na visão do Ministério Público, é um quadrilheiro. Lavava dinheiro na Cacau Show. O Fabrício Queiroz, ele era o ponto de ligação do Flávio Bolsonaro com o Adriano, que é o chefe do escritório do crime, miliciano, ex-capitão do BOPE. O Adriano tinha gerência dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, porque por intermédio do Fabrício Queiroz, a esposa e a mãe do Adriano foram trabalhar no gabinete do Flávio a pedido do próprio Adriano. Então o miliciano ele tinha gerência dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Havia aqui muitas coisas esquisitas ocorrendo dentro do gabinete, o esquema de rachadinhas que perdurou por mais de 10 anos, de 2007 até 2018, um esquema que percorria mais de 200 quilômetros, um raio superior a 200 quilômetros. Então tudo isso é muito estranho, é uma sujeira muito grande e o Crivella vem falar que o Flávio Bolsonaro é um perseguido político. Ah, para com isso, né, Crivella? E olha só o que acontece. O Flávio Bolsonaro, olha, mais coisas a respeito desse caso do Flávio Bolsonaro. Essa foi uma notícia aqui do portal Antagonista. Flávio Bolsonaro disse ter lucro 82% maior do que o declarado segundo o Ministério Público. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro disse ter retirado 793 mil de receita nos 3 primeiros anos de atividade de sua loja de chocolates, inaugurada em 2015. O valor, publica o Globo, é 82% maior do que a própria Bolsotini Chocolates relatou à Receita Federal na mesma época. Na declaração de informações socioeconômicas e fiscais da Bolsotini, Flávio obteve 435 mil reais em todo o período. Então ele falsifica as informações, ele tem um descompasso muito grande, mente porque ele falou que não tem como lavar dinheiro, porque a Copenhague faz auditoria em suas franquias, o que é mentira. A própria Copenhague desmentiu, falou que ela não presta esse tipo de serviço, não faz esse tipo de auditoria. E o Bolsonaro também falou algo mais ou menos na linha do Crivella. O Bolsonaro disse o seguinte, né, no sábado, né, na manhã de ontem, onde ele teve um café da manhã com os jornalistas. Ele disse que o Ministério Público ele abusa no caso do Flávio Bolsonaro, né? Todos eles, Crivella, Bolsonaro, o próprio Flávio, que eram bastiões do combate à corrupção, da moralidade, agora estão sujando a sua própria imagem, a sua própria reputação com esse caso do Flávio Bolsonaro. Agora, o pior de tudo é o Crivella. Por que o Crivella sai em solidariedade ao Flávio Bolsonaro? Porque a aprovação dele está baixíssima no Rio de Janeiro, baixíssima. É muito possível que ele acabe não sendo eleito, talvez nem vá reeleito, talvez nem vá para o segundo turno em 2020, nas eleições do ano que vem. Ele dá uma aprovação muito baixa, muitos problemas com os eleitores, uma rejeição altíssima e ele quer o apoio de Bolsonaro, porque ele acha que com o apoio de Bolsonaro pode ser a única chance dele de ser reeleito. O problema é que o Bolsonaro já falou que não vai apoiar tanto assim o Crivella, talvez não apoie o Crivella, já tirou o corpo do campo. Por quê? Porque, claro, se o Bolsonaro apoiar o Crivella, vai trazer uma associação negativa por ter apoiado um prefeito que tem uma rejeição tão grande no Rio de Janeiro. E o Crivella, ele tem apoio baixo até mesmo dos evangélicos. Olha só, na pesquisa que foi feita pelo Datafolha, o Crivella, ele pontua positivamente entre os neopentecostais, com 26%. Os neopentecostais acham que o Crivella ele tem feito um governo positivo para 26%. Só que 49% dos neopentecostais da cidade do Rio de Janeiro acham que ele está fazendo um péssimo governo. Ele tem 49% de rejeição dentro dos neopentecostais. Então, para Bolsonaro, não é interessante se associar ao Crivella, porque ele vai ser derrotado, possivelmente, nas eleições de 2020. E aí, os neopentecostais, 49%, que são uma base de apoio importantíssima para Bolsonaro, rejeitam o Crivella. Então, não é um bom negócio o Bolsonaro apoiar o Marcelo Crivella nas eleições do ano que vem. Então, o que o Crivella faz? Mendiga apoio ao Bolsonaro,
faz esse papel ridículo de sair em solidariedade com o Flávio Bolsonaro, apesar de tudo que está pesando contra o senador Flávio Bolsonaro, até mesmo falar que o Ministério Público está acusando o Flávio Bolsonaro de comandar uma organização criminosa, ser chefe de quadrilha dentro do seu gabinete da Alerj. Então, Marcelo Crivella, ele sai em solidariedade para tentar conseguir o apoio de Bolsonaro, que dificilmente vai vir para as eleições de 2020. Crivella está desesperado e aí o melhor que ele poderia fazer era não se prestar ao ridículo de defender alguém que está sendo muito acusado, que está atolado até o nariz com problemas de corrupção e lavagem de dinheiro, enfim. Se você chegou até aqui, deixa aqui o seu comentário. Você acha que também o Flávio Bolsonaro ele é um perseguido político, igual o Marcelo Crivella está dizendo, ou não? Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profleoficial.